Olá, eu sou Lia Burgos, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Piauí. E esse é o projeto Desvendando os Direitos da Infância e Juventude. Hoje nós vamos falar de um tema caro. A gente vai falar de amor. Nós vamos falar sobre família substituta, guarda, tutela e principalmente sobre adoção. Quando a gente fala em colocação em família substituta, nós estamos falando em uma medida protetiva de crianças e adolescentes. A nossa legislação estabelece essas modalidades no sentido de proteger crianças e adolescentes que estejam em risco ou que tenham tido seus direitos violados, muitas vezes pela própria família. As modalidades de colocação em família substituta seriam a guarda, a tutela e a adoção, cada uma com suas peculiaridades específicas. Quando uma criança ou adolescente será colocado em uma família substituta? Quando a sua família for uma família disfuncional. O que seria aquela família disfuncional? Seria aquele núcleo familiar que não consegue atender às necessidades básicas da criança e do adolescente, necessidades de ordem emocional, físicas, intelectuais, e que mesmo ajudadas, elas não conseguem desempenhar a sua função e o seu papel parental. Porque hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, no que diz respeito à infância e à juventude, à criança e ao adolescente, o que se considera como um perfil desejado seria a família eudemonista, que é aquela família instrumento para proteção e promoção da dignidade de seus membros, máxime a prole. Quando nós falamos em guarda, a guarda ela é uma modalidade um pouco mais restrita do que a tutela e a adoção. Por quê? Porque ela se foca em um dos deveres dos pais no que diz respeito ao poder familiar. Ela é o direito, dever de guarda, que seria a responsabilidade por essa criança ou adolescente. Porém, eles não têm direito de representação. E quando essa representação é necessária, é preciso uma autorização específica para aquele determinado caso. A principal característica da guarda é que não há alteração na titularidade do poder familiar. Ou seja, os pais permanecem com o poder familiar, embora a responsabilidade de guarda esteja na mão de terceiro. Portanto, ela pode ser compartilhada entre pais e a família extensa. O que seria essa família extensa? Avós, tios, ou uma família substituta, em situações, por exemplo, de família acolhedora. Quais são os tipos de guarda? Nós temos a guarda provisória. A guarda provisória, ela tem uma natureza instrumental. Ela vai acontecer no curso de processos de guarda definitiva, de tutela e de adoção. Fala-se também em guarda definitiva, quando o pleito somente e expressamente prevê a questão da guarda, ou seja, da responsabilidade sobre aquela criança ou adolescente. Existe uma discussão na doutrina a respeito disso, a respeito desse conceito de guarda definitiva, porque alguns entendem que não seria apropriado a gente falar em guarda definitiva, uma vez que mesmo essa guarda seria também temporária, transitória, né? Nós temos a guarda de fato, que em verdade não é uma guarda, porque ela não produz efeitos jurídicos, seria aquela situação em que pessoas têm a posse de uma criança, mas a gente não pode sequer falar em responsabilidade, porque ela não é juridicamente amparada. E nós temos a guarda subsidiada, que é uma medida protetiva de acolhimento familiar. São as chamadas famílias acolhedoras, né? Ela tem caráter provisório e excepcional. Por quê? Porque ela existe no sentido de ir acolhendo aquela criança enquanto ela passa por um processo de transição para a reintegração familiar, no seio da sua família natural, ou mesmo para um processo de adoção, né? Quando se trata de acolhimento institucional, essa situação de guarda fica a cargo do dirigente da instituição. Mas a gente não pode falar em guarda
precisamente porque não existe esse termo de responsabilidade de guarda. O que acontece? Nós temos também como modalidade de colocação em família substituta a tutela. A tutela, ela é bem mais ampla do que a guarda. Por que ela é bem mais ampla? Porque ela substitui integralmente a autoridade parental. Mas veja bem, não é um exercício do poder familiar, é uma substituição da autoridade parental. E ela, diferentemente da guarda, não pode coexistir com esse poder familiar. Significa dizer que só é possível a tutela em situações em que o poder familiar foi extinto pela morte ou pela destituição do poder parental pelos pais, ou pelo menos quando esse poder familiar ele foi suspenso, né? Então, como eu já disse, não se trata de um exercício do poder familiar, mas de todas as tarefas que caberiam aos pais. Por exemplo, a guarda, a educação, o sustento material e a assistência imaterial, e por assistência imaterial entendemos o quê? Entendemos o cuidado, o zelo, o afeto e, diferentemente da guarda, a função de representação dos menores até 16 anos de idade e de assistência para aqueles que estão entre 16 e 18 anos de idade. Bem, mas como estamos falando de amor, a expressão máxima do amor, que é o amor pela escolha, é a adoção. Qual seria o conceito de adoção? Seria o ato jurídico que gera laços de paternidade e filiação entre pessoas para as quais esses laços não existem naturalmente. Hoje nós temos também um pensamento sobre a adoção bem diferenciado do que acontecia há anos anteriores, há décadas anteriores, né? A priori, a adoção ela era vista como um instrumento potestativo, ou seja, de você dar um filho àquelas famílias que não poderiam tê-los. Hoje nós temos isso num caráter mais assistencialista, é justamente o contrário. Hoje o que se procura é dar uma família para aquela criança ou adolescente que não possui uma família, até por conta daquela visão de família eudemonista que nós falamos agora há pouco. Qual é a natureza jurídica da adoção? A adoção ela tem uma natureza jurídica, pelo menos para a maioria da doutrina, de ato complexo. Por que ato complexo? Porque ela vai englobar um período, um procedimento anterior, que seria aquele procedimento de postulação da adoção, de capacitação dos postulantes. Essa capacitação, inclusive, é feita pelo Poder Judiciário. E para ingressar naquele processo de habilitação para adoção. E nós temos uma fase que é o processo de adoção propriamente dito, que corre no Poder Judiciário, né? Quem tem legitimidade para adotar? Quando nós falamos em legitimidade, é preciso que fique claro que a nossa legislação ela não estabelece restrições de cor, de raça, de orientação sexual, de condições financeiras, para que uma pessoa possa adotar. Ela estabelece alguns requisitos legais, mas não restrições que seriam consideradas restrições de ordem discriminatória. Nós temos dentro da adoção alguns impedimentos para adotar. Nós temos impedimento parcial, que é um impedimento circunstancial. Por exemplo, um tutor, ele tem uma criança tutelada e ele resolve adotar essa criança. Essa criança tem bens. Então, para que ele possa adotá-la, ele precisa primeiro prestar contas da administração desses bens. Após, é perfeitamente possível a adoção. E nós temos alguns impedimentos que são de natureza total. Por exemplo, avós e irmãos estão impedidos de adotar. Claro que, considerando que hoje, quando a gente fala em adoção, a gente fala sempre no superior interesse da criança ou do adolescente que vai ser adotado, a própria jurisprudência já tem aberto algumas ressalvas no que diz respeito aos avós adotarem. Por exemplo, um casal que adotou uma criança de 8 anos que já estava grávida. Essa criança ela não tem maturidade para assumir a maternidade. Então, nós temos jurisprudência no sentido de que esse casal também adotou a criança que nasceu como filha, né? Mas a regra legal é que há impedimento total nessas situações. E ela existe em que sentido? No sentido de evitar aquelas confusões de papéis dentro da estrutura familiar. Temos que ter um olhar especial sobre a legitimidade para adoção em algumas situações. Por exemplo, quando nós estamos falando em adoção
por divorciados e ex-companheiros. Quando nós temos uma família natural, em que há uma prole natural, nós não temos como impedir que aquele casal se divorcie por conta da prole. Então, imagine a situação de um casal que está em processo de adoção e que venha se divorciar no curso do processo de adoção. É possível proibir a eles que possam findar este processo e ter aquela criança ou aquele adolescente como filho? Bem, são alguns os pressupostos que são necessários para que ocorra essa adoção. Primeiro, que a convivência dos adotantes com o adotando tenha se iniciado antes da dissolução da vida comum. E que haja comprovação da existência de vínculo de afinidade, de afetividade, com aquele que não seja detentor da guarda. Muitas vezes acontece a guarda unilateral e o outro fica com o direito de visita. Mas em situações como essa, o ideal é a figura da guarda compartilhada, que os dois possam ter a convivência com essa criança, esse adolescente. Uma outra questão que se discute bastante é a questão da adoção por casal homoafetivo. O que acontece? Nós tivemos durante muito tempo decisões negatórias dessa possibilidade, considerando argumentos muito mais de cunho discriminatórios, preconceituosos, do que argumentos fáticos jurídicos, né? Então, já vimos que não existe qualquer empecilho à adoção fincado na orientação sexual do adotante. Em final da década de 90, essas adoções, elas começaram a ser concedidas, mas elas eram acompanhadas sempre de pareceres psiquiátricos, psicológicos, dizendo que a orientação sexual desses adotantes não influenciaria na orientação sexual de seus filhos. Então, ficou mais comum a figura de adotantes unilaterais, no caso, mesmo quando eles conviviam em situação de casal homoafetivo. Essa adoção, ela se dá fundada em quê? Em princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da não discriminação. Sempre atendendo aos reais interesses do adotando e o fundado em motivos legítimos. Que motivo legítimo seria esse? A constituição de uma família. Então, assim, não há motivo mais legítimo para uma adoção do que se querer construir uma família e prover aquela família de cuidado, zelo, amor, carinho, dentre outras questões de cunho imaterial e material também. Quando surge a dificuldade? A dificuldade surge quando a postulação da adoção é realizada por duas pessoas de mesmo sexo biológico. Nós já vimos que os tribunais já são mais preparados para a adoção individualizada, mas para a adoção pelo casal, nós ainda percebemos alguma resistência. Qual é o primeiro ponto que temos a observar em relação a isso? A ausência de regulamentação legal específica para a união homoafetiva, né? Cabendo a solução dos impasses sempre ao Poder Judiciário. Nós percebemos que o Poder Legislativo tem evitado ingressar nessa esfera, porque, de fato, é uma esfera polêmica, né? E a nossa sociedade, ela tem que se preparar para isso, ela tem que estar preparada para essa evolução. O que acontece? Toda a fundamentação que o Poder Judiciário acaba utilizando é a fundamentação relacionada à união estável e utilizando uma norma protetiva de inclusão, considerando a união homoafetiva como uma espécie de união estável, né? Via de regra, como eu já falei, se admite o vínculo jurídico em relação a apenas um dos pretendentes. Mas imagine a seguinte situação. Um casal homoafetivo resolveu adotar uma criança. Juridicamente, ele foi negado essa possibilidade e a adoção ficou apenas com o nome de um deles. Se esse, que foi oficialmente considerado o pai da criança, vem a falecer, qual é a situação jurídica da criança em relação àquele companheiro sobrevivente? Né? Essa criança vai ficar novamente desamparada, vai ter que passar novamente por um processo de adoção. Então, situações como essa precisam ser olhadas com cuidado. A concessão, ela deve ser fundada nos princípios constitucionais da convivência familiar, porque, muito embora oficialmente a adoção tenha sido concedida a um dos companheiros, o outro companheiro também exerceu essa paternidade de fato, ou maternidade.
e no superior interesse da criança, considerando as reais vantagens para o adotando e fundada nos motivos legítimos de constituição familiar. Não é isso? É preciso que a gente tenha cuidado com alguns aspectos relacionados a isso. Se permite a multiparentalidade hoje, jurisprudencialmente, em casais heteroafetivos, por que não se permitir também nos casais homoafetivos, de forma que aquela criança ou aquele adolescente tenha, assim, no seu registro de nascimento, 2 pais ou 2 mães, né? Um outro aspecto a observar, mais do que qualquer outra situação, é a situação de tratar-se de uma família funcional. Nós falamos agora há pouco que o que nós não queremos são famílias disfuncionais, né? Mas aquelas famílias que são pautadas no bem-estar da sua prole, principalmente da dignidade, desenvolvimento de suas personalidades, ela deve ser valorizada, independentemente da orientação sexual das pessoas que a compõem. E, por fim, é necessário que se finde uma discriminação existente quanto às certidões de nascimento dessas crianças. Crianças que nascem em seios onde o casal é heteroafetivo, elas têm lá na sua certidão de nascimento a designação de avós maternos e paternos. O que acontece? A certidão será diferenciada daquelas crianças de casais homoafetivos. Por quê? Porque ela só vai ter ou avós maternos ou avós paternos. Né? Precisamos rever também essa forma de diferenciação. Quais serão os requisitos para a adoção? Primeiro, idade mínima. Né? A legislação prevê uma idade mínima de 18 anos. Mas, aliada a essa idade mínima de 18 anos, é necessário que nós tenhamos uma estabilidade familiar para poder se conceder essa adoção. O que seria essa estabilidade familiar? Ela é fincada em elementos meramente financeiros? Claro que não. Quando a gente fala em estabilidade familiar, a gente fala em condições precípuas, condições necessárias para que haja cuidado, afeto, zelo, carinho, preocupação com a dignidade, preocupação com o desenvolvimento da personalidade dessa criança ou adolescente. Tudo isso aliado à questão da idade. Também é necessário uma diferença de 16 anos, pelo menos, entre quem adota e quem será adotado, para que não haja confusão novamente entre os papéis dentro daquela estrutura familiar. É preciso também o consentimento dos pais, via de regra, mas essa questão do consentimento, ela deve ser observada no que diz respeito ao superior interesse da criança ou do adolescente. Muitas vezes os pais não consentem na adoção, mas se verifica que é uma família que não tem a menor condição de prover aquela criança ou adolescente do mínimo possível, não é isso? Então, há hipótese em que ocorre a dispensa de consentimento. Quando os pais são desconhecidos, a situação daquela criança que foi abandonada, ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, ou destituídos do poder familiar por algum motivo, por ter violado os direitos dessa criança ou adolescente, e encontrando-se eles em local incerto e não sabido, o que no processo judicial vai ocasionar uma citação editalícia. Eles serão citados por edital para se manifestar. É possível a revogabilidade do consentimento? Sim, é possível, desde que ela seja expressa. E nesse sentido, existe uma série de regramentos a respeito que, infelizmente, aqui nós não vamos ter condição de aprofundar por conta do nosso tempo, certo? Mas é possível, sim. É necessário a concordância do adotando para que ele seja adotado? Olha, é de bom tom que crianças e adolescentes sempre sejam ouvidos. É preciso que nós tenhamos a opinião deles considerada. A criança, ela será ouvida por uma equipe interprofissional. Agora, o adolescente necessariamente sempre será ouvido também em audiência. E o estágio de convivência? O que seria esse estágio de convivência? Durante o processo para a adoção de uma criança ou adolescente, o estágio de convivência seria o momento em que é conferida a guarda provisória daquela criança ou adolescente para aquele determinado casal que pretende adotar. Veja bem, nesse momento, eles já se conhecem, eles já saíram para passear, eles já conversaram, quer dizer, já é aquele momento em que eles vão viver sobre o mesmo teto
na condição de guarda. Então, considerando que a essa altura os pais já se cadastraram, já preencheram os requisitos legais, já estão se capacitando, possivelmente já estão habilitados, nessa situação, o estágio de convivência ele sempre vai ser observado em prol da criança. Ele não é mais o momento em que vai se averiguar se aquele casal se entendeu com aquela criança, mas ele é o momento em que vai se averiguar se aquele casal serve para aquela criança, certo? Quais são os efeitos da adoção? Nós temos efeitos de cunho pessoal, o principal deles, obviamente, a filiação. Também vão ser carregados, juntamente com isso, os impedimentos matrimoniais, quer dizer, aqueles mesmos impedimentos que existiriam para a prole natural, também vão existir para a prole que veio da adoção. E temos também efeitos que são efeitos patrimoniais, como o dever de alimentos, o direito à sucessão, enfim, vários deles elencados na legislação. Quais são as modalidades de adoção? Falando primeiro em adoção nacional, que é aquela realizada por pessoas residentes em território brasileiro, né? Quando a gente fala em adoção nacional, nós temos a adoção bilateral, que é aquela na qual um casal se propõe a adotar uma criança, sejam eles casados, sejam eles conviventes em união estável, né? É possível também dentro dessa situação, a situação de multiparentalidade. Nós temos a adoção unilateral, onde apenas um deles adota. Essa questão da multiparentalidade é interessante porque hoje nós temos muitas famílias reconstruídas, né? Formadas por núcleos familiares que se desfizeram e que estão em reconstrução. Então, muitas vezes acontece de que um casal se divorciou, eles tinham filhos, os filhos, por exemplo, ficam sob a guarda da mãe. E aquela mãe, ela tem um novo companheiro, um novo cônjuge, e esse cônjuge passa a exercer também deveres de pai sobre aquelas crianças que são oriundas do primeiro casamento dessa mulher ou desse homem, né? O que acontece? Às vezes o vínculo afetivo é tão forte que aquela pessoa que ingressou naquela família, ela pretende adotar aquela criança como filho. É possível a convivência na paternidade entre o companheiro ou cônjuge novo daquele outro participante e o pai ou mãe biológico? É possível, desde que haja consentimento. O padrasto ou madrasta poderá sim adotar o enteado e ainda assim permanecer o poder familiar do seu pai e da sua mãe biológica, que é o que se espera na convivência harmônica dessas famílias reconstituídas. Então, a adoção unilateral pode acontecer nesses casos também, quando o padrasto ou madrasta resolve adotar. O que seria a adoção póstuma? A adoção póstuma ocorre quando um casal passou pelo trâmite para adoção, está em processo de adoção e um deles vem a falecer. Desde que haja comprovação inequívoca da vontade daquele que faleceu em adotar aquela criança, o processo pode continuar e aquela criança vai ter o nome dele também no seu registro de nascimento, desde que a ação seja proposta antes da morte do autor. O que seria a adoção intuito personae? A adoção intuito personae é muito comum, principalmente nas cidades menores, né? E naquelas aonde ainda não foi implantado o Cadastro Nacional de Adoção. Seria a situação em que os pais biológicos entregam a criança ou adolescente para uma determinada família da escolha deles, que eles resolveram que seriam os pais adotivos dos seus filhos, né? Existe uma crítica muito grande à adoção intuito personae, porque muitas vezes ela pode servir como uma burla ao Cadastro Nacional de Adoção. Mas o fato é que a própria legislação estabelece situações em que ela é possível. Também não iremos adentrar e aprofundar nesse sentido, porque nós não temos tempo, não é o nosso objeto aqui. Nós temos também a adoção à brasileira. O que é a adoção à brasileira? É quando você pega uma criança que não é seu filho biológico e você simplesmente vai ao cartório e registra aquela criança como se seu filho biológico fosse. Em situações como essa, gente, essa adoção é nula. E ela constitui, inclusive, crime previsto no Código Penal. O que acontece? Existem situações que são bem peculiares. Por exemplo, o cidadão conheceu a mulher grávida e ele resolveu se unir a ela, e quando a criança nasceu, ele registra a criança como se filha dele fosse.
Aí imagine que lá posteriormente ele resolve se separar daquela mulher e ele não quer mais assumir a paternidade daquela criança. É possível? Não é mais possível. Por quê? Porque hoje, para além do vínculo de sangue, o que nós consideramos mais relevante no que diz respeito à filiação é o vínculo socioafetivo. Então, a paternidade socioafetiva não poderá ser desconstituída, em prol, inclusive, da segurança daquela criança ou adolescente. Nós temos a situação de adoção internacional. A adoção internacional também tem uma série de regramentos relacionados a ela. Ela é uma adoção mais difícil do que a adoção nacional para se concretizar, por exiguidade de prazos, por uma série de outros fatores que também não ingressaremos aqui. O que é interessante que nós saibamos? Que ela se rege pelo princípio da subsidiariedade, ou seja, uma criança só será adotada internacionalmente quando esgotaram as possibilidades de que ela fosse adotada por alguém em território nacional. Por fim, para nós terminarmos, gostaríamos de falar sobre responsabilidade civil no que diz respeito à adoção. O que seria isso? Muitas vezes ocorre a devolução do adotado pelo adotante após iniciado o estágio de convivência e até mesmo após efetivada a adoção. Essa situação, ela agrava o sentimento de rejeição e desamor generalizado. Então você imagine, quando uma criança ela é abandonada ou ela tem os seus pais destituídos do poder familiar, isso já é uma violência para ela, já tem um sentimento de rejeição muito grande. Quando ela passa por uma segunda situação como essa, numa situação de devolução, imagina-se o tamanho do dano e da violência até provavelmente maior do que a primeira que ela sofreu para essa criança adolescente, o que prejudicará muito o desenvolvimento da sua personalidade. Quando nós falamos em estágio de convivência, lembrem-se, nós dissemos que esse estágio ele existe em favor da criança. Ele não existe para aquela família olhar a criança e perceber se aquela criança combina ou não com eles. Essa fase para eles já passou. Ele existe exclusivamente para verificar se aquela família está realmente apta para receber aquela criança, né? Se aquela família serve para aquela criança. Então, hoje é pacífico, muito embora seja preciso avaliar o caso concreto, as situações específicas, a responsabilização por dano moral desses casais que cometem esse tipo de violência, né? Eles já passaram por uma capacitação, então pressupõe-se que eles já estejam preparados para o ato que eles estão praticando. Bem, eu gostaria de deixar para vocês um pensamento a respeito disso, um provérbio chinês que diz o seguinte: um fio invisível conecta aqueles que estão destinados a se encontrar, independentemente do tempo, lugar ou circunstâncias. E eu penso nisso no que diz respeito à adoção. Aquela criança, ela está destinada para aquela família. O fio pode esticar-se ou emaranhar-se, mas nunca se romperá. Quando nós temos um filho natural, o nosso vínculo com ele não se rompe jamais, mesmo que nós tenhamos problemas de convivência. Com aquele filho que nós escolhemos por amor, por uma escolha de vida, esse vínculo também não se pode romper. Ele pode esticar, ele pode emaranhar-se como outro, mas assim como outro, ele também não vai poder se romper. Era isso que a gente tinha para falar sobre adoção. Muito obrigada.